Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula do nosso curso básico de SQL começando, e hoje a gente vai estar vendo um dos recursos mais importantes do SQL, que são as junções, ou joins. Bom, o que é um join? Então a gente tem uma descrição aqui, a gente pode dizer que o join é uma cláusula usada para combinar linhas de duas ou mais tabelas com base em uma coluna relacionada entre elas. Bom, vamos estar olhando aqui o nosso exemplo para ficar mais fácil o entendimento disso. Então, eu trouxe dois recortes aqui, tá? Um recorte aqui da minha tabela de pedidos e um recorte aqui da minha tabela de clientes. Essas duas tabelas, tá, estão linkadas através da chave estrangeira que existe aqui na tabela de pedidos, tá? Que aponta para quem? Que aponta aqui para a chave primária da tabela de clientes. Então, a gente já viu como que funciona a dinâmica de chave primária, chave estrangeira. Então, a chave estrangeira é o que permite conectar uma tabela com a outra. Então, aqui a gente tem essa relação, tá? Então, a gente consegue, através dessa chave estrangeira, saber para qual cliente aquele pedido pertence e, com isso, tá? Permite a gente realizar a junção e extrair informações da tabela de clientes. Então, aqui, por exemplo, se eu fizer um select somente da tabela de pedidos, eu não tenho, por exemplo, a informação do nome do cliente, nem da cidade e assim por diante. Eu tenho apenas o ID. Só que o join, tá? Esse recurso que a gente está aprendendo, ele vai permitir a gente extrair as informações que existem na tabela que eu estou fazendo a referência. Ou seja, na minha tabelinha aqui que eu estou apontando a minha chave estrangeira. Então, imagina que eu queira retornar aí no meu relatório, tá, de dados, eu quero estar retornando o ID do pedido, o status, a data e também o nome do cliente. A gente consegue realizar esse tipo de operação, esse tipo de extração de informação, através de um join. E a gente vai estar vendo que existem 5 tipos de join. Tá? Para cada cenário, a gente tem um tipo adequado de join que a gente precisa, tá? Ou deveria estar utilizando. Então, vamos entender como que funciona cada uma dessas operações. Bom, então, os 5 tipos de join que a gente tem, tá, são o seguinte: inner join, left join, right join, full join e self join. Vamos entrar em detalhe em cada um deles para entender melhor. Bom, o inner join, tá? Um dos mais utilizados aí no dia a dia. O que significa esse cara? Bom, aqui tem uma descrição, tá? Explicando que uma junção interna, ou inner join, requer que cada linha nas duas tabelas, tanto na minha tabela 1 quanto na tabela 2, tenha valores de coluna correspondentes. Tá? Então, vou voltar aqui no meu exemplo anterior. Tá? Por exemplo, aqui, ó, o pedido 1, tá? Ele aponta para quem? Para o cliente de ID 1. E qual que é o cliente correspondente? Tá? É esse cara aqui, ó. É esse registro aqui, o primeiro registro de ID 1. Ele é o que faz o match, ou seja, ele é o registro correspondente a esse cara aqui. O de baixo também. Tá? O pedido 2 também aponta para o mesmo cliente, porque, claro, né, um cliente ele pode ter diversos pedidos. A gente pode entrar lá, por exemplo, na Americanas e realizar diversas compras. Então, através desse link aqui, tá, eu consigo fazer um match aqui na linha da outra tabela. Então, imagina que aqui é a minha tabela A, e aqui é a minha tabela B. Então, eu tenho um registro correspondente para esse cara na outra tabela. Nesse momento, nesse cruzamento de informações, é que eu tenho o comportamento do inner join. Tá? Nesse cenário, quando ele encontra um registro correspondente, e aí sim ele consegue estar retornando essa informação para a gente, esse é o comportamento do inner join. Então, vou voltar aqui, ó. Tanto é que ele pinta aqui em verdinho, né? Nessa representação. Imagina que, então, eu tenho o meu conjunto de dados da tabela 1 e o conjunto de dados da tabela 2. Então, vamos imaginar o seguinte. A tabela 1 é a tabela de pedidos e a tabela 2 é a tabela de clientes. Quando eu faço o inner join, tá? Aqui, esse verdinho são os dados que ele vai retornar. Ou seja, então imagina lá que eu tenho 50 clientes, tá? E tenho aqui 10 pedidos. Então, ele vai retornar somente os pedidos que possuem cliente correspondente aqui na minha tabela 2. Tá? Quando há essa equivalência aí de informação, ele retorna esse dado para a gente. Bom, então esse é o inner join. O left join, tá? Uma junção de esquerda, ou seja, o left join retorna todos os registros da tabela da esquerda,
e os registros correspondentes da tabela da direita. Então, esse cara é um pouquinho diferente do inner join, né? O inner join, ele pintou somente aqui os registros correspondentes. Já o left join, tá? Aqui que ele vai fazer. Então, aqui, imagina que eu quero retornar os clientes que possuem pedidos ou não. Tá? Então, eu vou estar listando basicamente todos os clientes. E aí, tá? A minha tabela 1 aqui é a tabela de clientes e a minha tabela 2 é a tabela de pedidos. Então, olha só que legal. Quando há essa intersecção aqui, ó, tá? Então, ele vai fazer o seguinte, ele retorna todos os clientes que tem aqui na minha tabela e também ele vai retornar o quê? Os pedidos, tá? Que tiveram os registros correspondentes aqui, ou seja, os pedidos que possuem clientes aqui na minha tabela da esquerda. Tá bom? Então, o left join, eu diria também que é um dos mais utilizados. Os mais utilizados no dia a dia é o inner join e o left join. Com eles, a gente resolve praticamente 99% aí dos problemas ou dos desafios que a gente tem no dia a dia. Bom, vamos lá. Então, aqui eu tenho o right join, que é o oposto do left join. Tá? Ele vai estar retornando aí todos os dados da tabela da direita e, inclusive, os correspondentes aqui que ele encontrar, ou seja, que ele fizer o match. Então, a gente vai estar vendo depois lá na prática, fica mais fácil de estar entendendo esse cara quando a gente colocar a mão na massa. E depois a gente tem o full join. Tá? O full join ele seria uma combinação, né, do left join com o right join, ou seja, ele vai retornar todo mundo. Então, imagina aí que eu tenho minha tabela de clientes e tem minha tabela aqui de pedidos. Então, ele vai retornar tudo que tem na tabela de clientes, tudo que tem na tabela de pedidos, inclusive os registros correspondentes. Tá? E, por fim, a gente tem o self-join. Tá? O self-join é quando eu faço uma associação da tabela com ela mesma. Então, por exemplo, imagina que eu quero retornar todos os clientes que residem na mesma cidade. Então, eu vou estar fazendo uma junção com a própria tabela de clientes e vou estar retornando essas informações. Tá bom? Bom, essa é a parte teórica. Tá? Agora, a gente vai lá para a prática para ver como que funciona cada um desses joins. Vamos lá para o nosso PGAdmin, que a gente já tanto vem trabalhando aí nas últimas aulas. Bom, pessoal, estamos aqui no nosso PGAdmin. Vamos abrir aqui o painel de SQL, vamos dar um zoom aqui, selecionar a tabela de orders, só para a gente ajustar primeiro o tamanho aqui. Mandar selecionar de novo. Acho que aqui está um tamanho legal. Bom, primeira coisa que a gente quer fazer é o seguinte, a gente quer listar aqui o ID do pedido, o nome do cliente e a data do pedido. A gente sabe que o ID do pedido a gente tem aqui na tabela de orders e a data também. E a gente tem o nome do cliente na outra tabela, na tabela de customers. Então, se a gente selecionar essa tabela aqui, a gente tem aqui o nome do cliente. Então, a gente precisa fazer o quê? Uma junção da tabela de orders com a tabela de customers. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Como que a gente faz esse cara? Bom, primeira coisa, tá? Eu vou dar um apelido aqui para essa tabela. Então, vou chamar ela de O, tá? Para tornar mais legível o nosso comando SQL. Esse apelido a gente fala que é um alias, tá? Então, eu estou criando um alias aqui para essa tabela. E aí, eu vou fazer o quê? Uma junção interna. Então, eu vou fazer um inner join com a tabela de customers. E esse cara aqui eu vou chamar de C, tá? Bom, e aí a gente vai estar comparando quais campos? Bom, a gente já viu lá no exemplo que a gente vai comparar as chaves, né? Então, eu vou estar comparando aqui, ó, eu preciso colocar on, tá? Faz parte do comando aí do join. Então, o on indica em quais colunas que eu vou fazer essa comparação. Então, no caso aqui, eu vou estar fazendo uma comparação de quem? Vou fazer uma comparação do Customer ID com o C.ID. Porque o Customer ID é a chave estrangeira do cliente na tabela de pedidos. E o C.ID, que é esse cara aqui, é a chave primária do Customer na tabela de Customers. Tá bom? Então, dessa forma aqui, tá? Ele só vai retornar o quê? Os pedidos que possuem um cliente correspondente lá na tabelinha de Customers. E antes de executar esse comando, eu vou mostrar o seguinte, ó. Vamos fazer aqui, ó, Select from Orders. E a gente vai ver o seguinte, ó. A gente tem dois pedidos para o cliente 1, tá? E um pedido aqui para o cliente 3. Bom, legal. Então, temos aí 3 pedidos. Bom, eu quero estar listando quem?
tá? Eu quero estar listando o ID do pedido. Então, eu vou colocar aqui, ó, o.id. Quero listar também o nome do cliente. Então, eu vou colocar c.name. Tá? Olha só, repara que eu estou usando quem? O apelido, tá? Então, eu usei o apelido aqui para ficar muito mais legível o meu comando. Imagina se eu tivesse que colocar aqui, ó, orders. Aqui eu tivesse que colocar, ó, customers. Fica muito extenso, tá? Então, o alias, ele ajuda a deixar o nosso comando SQL muito mais legível. Tanto para a gente utilizar aqui no on, tá? E nas comparações, quanto para a gente usar aqui na nossa projection. Bom, e agora a gente precisa também da data do pedido. Então, eu vou colocar aqui o.date. Vou mandar executar esse SQL. E aqui temos o resultado. Olha só que bacana. Então, aqui a gente printou o ID do pedido, tá? O nome do cliente e a data do pedido. A gente poderia colocar também apelidos aqui nessas colunas. Tá? Eu poderia colocar o seguinte, ó, ao invés de colocar como name, eu vou colocar como customer name. Então, eu vou colocar o seguinte, ó, as customer name. Vou mandar executar. Olha só que legal, ó. Então, fica muito mais legível, né? A gente sabe que aqui é o nome do cliente. E aí, a gente poderia usar esse as aqui conforme a nossa necessidade, do jeito que a gente acha melhor, que vai ficar mais legível aí para o usuário estar visualizando esses dados. Tá bom? Então, esse é o inner join. Ele só retorna o quê? Registros que possuem correspondentes na outra tabela. Então, a minha tabela da esquerda, tá? Tem que ter um registro correspondente na tabela da direita. É muito importante falar o seguinte, tá? Esse assunto de junções, de joins, tá? Como a gente tem diversos tipos, numa primeira aula acaba ficando um pouco confuso, tá? É um assunto que você tem que praticar, tem que ir lá, faz o exercício, volta, faz de novo, porque num primeiro momento ele é um pouco denso, tá bom? Mas é um assunto que um pouco de prática aí fica totalmente natural para vocês estarem trabalhando no dia a dia. Bom, o próximo cara, então, esse cara é o inner join. Agora a gente vai ver o left join. Então, o left join a gente vai fazer o seguinte, ó. Imagina que eu quero listar os clientes com ou sem pedidos, tá? Então, a gente sabe que os únicos clientes que têm pedido aqui é a Ana e a Paula. O restante não tem. Então, eu quero listar tanto a Ana quanto a Paula, quanto todos os outros clientes. Como que a gente faz isso? Então, eu vou zerar aqui, tá? Para a gente sempre começar do zero a construção. Então, eu quero selecionar quem? Os meus clientes, tá? Vou colocar, já deixo um apelido aqui, um alias para ele, né? E agora eu vou fazer o quê? Vou estar fazendo um left join com a tabela de orders. E aí a gente precisa usar o on, tá? Para especificar quais colunas que a gente vai estar usando. Então, no caso aqui, a primeira, né? Eu sempre coloco primeiro a chave aqui da tabela que vem na esquerda e depois, do lado direito aqui, a tabela que vem na direita, tá? Então, c.id, que é a chave primária aqui do meu cliente, com customer ID, tá bom? Bom, e aí eu quero listar quem? Eu quero listar aqui o nome do cliente, então vou colocar aqui, ó, c.name. Quero listar também o e-mail, tá? Vou colocar aqui a cidade dele, .city, c.state, não, vou colocar aqui já o ID do pedido e a data do pedido, o .date. Vamos mandar executar o nosso SQL e olha só que bacana, ó. Então, vou aumentar um pouquinho aqui, só para a gente ver. Então, o que ele fez? Ó, ele retornou aqui os pedidos, tá? Então, a Ana tem 2 pedidos e a Paula tem um pedido. E aí, ele retornou o quê? Todos os outros clientes com valor aqui nulo, tá? Por quê? Porque não tem pedido para esses outros clientes. Então, o left join ele se comporta dessa forma, tá? A tabela da esquerda aqui ele retorna todo mundo e, além disso, tá? Ele vai retornar da tabela aqui da direita aqueles caras que tiveram correspondência. Então, aqui no caso, como a Ana tem pedido, tá? Veio aqui o dado do pedido dela, o ID do pedido, né? E a data dos 2 pedidos que ela possui. E a Paula, da mesma coisa. Então, este cara é o left join, muito utilizado aí no dia a dia, tá? A gente pode estar agora representando essa query aqui da mesma forma
Desculpa. Na verdade, a gente vai representar ela de outra forma, mas a gente vai retornar os mesmos dados. Então, eu vou estar retornando aqui todos os clientes que possuem ou não pedido. Tá? E a gente vai estar representando esse cara através do quem? Do write join. Para isso, a gente precisa fazer, então, umas mudanças. Tá? Então, eu vou apagar aqui. Tá? Então, aqui eu vou ter que trocar. Ó. Eu vou falar o seguinte. Ó, select from orders. Então, o orders agora vai ficar aqui na tabela da esquerda. Tá? E aqui eu vou fazer um write join com quem? Com customers. Aí, mesma coisa. Né? Pego a chave aqui. Então, é customer ID na tabelinha de orders com c.id. O que esse cara vai fazer? Lembra que eu comentei lá na apresentação? Write join, ele devolve todos os dados aqui da tabela da direita. Então, a tabela da direita aqui é o Customers. Então, ele vai retornar todos os clientes que possuem ou não pedidos. Tá? E aí, ele retorna somente os pedidos que tiverem correspondência aqui com os registros da direita. Tá? Então, ele vai, de forma bem simplista aqui, vai retornar aqui para a gente o mesmo resultado. Tá? É uma forma diferente de eu estar representando aqui a minha query, mas o objetivo é o mesmo que a anterior. Lista todos os clientes que possuem ou não pedidos e também lista o pedido desses respectivos clientes. Qual que eu uso? Right join ou left join? Olha, por experiência, tá? O mais comum, tá? E o que o nosso cérebro está acostumado é com o formato do left join. É muito mais fácil para o nosso cérebro entender o seguinte, ó, seleciona todos os clientes que possuem ou não pedidos. Então, essa forma de ler, tá? Usando o left join, para o nosso cérebro é muito mais claro, é muito mais lógico e racional do que ao contrário. Eu digo que na maioria das vezes a gente vai estar usando o left join. Pode ter algum cenário que o left join não te atenda, e aí sim, claro, você tem que usar o right join. Mas isso é muito de olhar cada cenário, tá? Na maioria das vezes, o left join resolve aí o teu problema. Bom, legal. Então conhecemos aí o inner join, left join e right join. Agora a gente vai ver quem? O full join, tá? O full join. Então é só trocar aqui, ó, para a palavrinha full. O que significa o full join? Lembra que eu falei que ele é uma combinação do left e do right join? Então ele vai retornar todos os dados que tem na tabela da esquerda e todos os dados que tem na tabela da direita, inclusive aqueles que deram match. Tá? Então, ele retorna tanto os dados que deram match, tá? Como assim que deram match? Que atendeu essa condição, tá? Como aqueles dados que não deram match. Então, mandar executar aqui, ó. Ele também retornou as mesmas informações, né? Visto que a gente está trabalhando aqui com a mesma estrutura. Então, retornou aqui todos os clientes com seus pedidos, como também todos os clientes que não possuem pedido algum. Tá? Se eu tivesse outros pedidos lá na minha tabelinha de orders, ele ia listar todos esses caras, tá bom? O full join aí não é muito utilizado no dia a dia, porque nossa ideia sempre é o quê? Enxugar esses dados e trazer somente aqueles que fazem sentido ali para o nosso filtro. Bom, e por fim, né? Por fim, a gente tem o carinha que a gente chamou lá de self join, ou seja, quando eu tenho um join que é para a própria tabela. Então, aqui é o seguinte, ó. Então, imagine que eu quero, o exemplo que eu dei lá na apresentação, imagine que eu quero listar todos os clientes que moram na mesma cidade. Então, como que eu faria isso? Bom, então aqui no caso, ó, é um pouquinho diferente a sintaxe. Vou estar colocando duas vezes aqui a mesma tabela, tá? E vou estar dando elias aqui indicando que uma é o customer 1 e outra é o customer 2. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou falar onde o customer1.id é diferente do customer ID da tabela 2, tá? E aí eu vou colocar aqui, além disso, tá? Esses caras, eu quero que esses caras tenham o quê? A mesma cidade. Opa, c2.cit. Antes disso, eu vou mostrar o seguinte para vocês. Ó, vamos vir aqui na tabela de Customers, selecionar aqui a tabela de Customers. E olha o seguinte, ó, Coxinha aqui é uma cidade que aparece duas vezes. Ele tem aqui para o Francisco e tem aqui também para o Marcos. Tá? Então, esses caras residem na mesma cidade.
Além disso, vamos olhar aqui se a gente tem mais outro que mora na mesma cidade. Aqui, ó, Blumenau. Então, a Vanessa aqui, ó, ela mora na mesma cidade que quem? Que a Mariana. Então, teria que retornar esses caras no nosso registro aqui, no nosso self-join. Então, vamos mandar executar esse nosso select e vamos estar vendo. Então, eu quero que ele colocar o nome e, por fim, aqui me coloca a cidade. Vou mandar executar. E aí, pois bem, ó, retornou a Vanessa, que ela mora na mesma cidade que a Mariana, em Blumenau. O Marcos, na mesma cidade que o Francisco, eles são de Coxim, e assim por diante. E aí se repete aqui, só que trocando a ordem, né? Porque esses caras também, eles deram match, né? São correspondentes. Então, esse cara aqui é o self-join também, tá? Pouco utilizado no dia a dia, mas super válido a gente entender a dinâmica dele. Repara que diferente, né, do outro que a gente tinha inner join, left join, a gente tinha o comando, né, a cláusula. Aqui no caso a gente não tem, a gente coloca, separa as duas tabelas aí por vírgula, tá? E aí coloca a condição que a gente quer aqui. No caso eu estou falando, ó, se forem, né, IDs diferentes, eu sei que são o quê? Clientes diferentes. Então, se forem clientes diferentes, então eu garanto que essa condição garante que eles são diferentes e essa condição garante que a cidade deles é a mesma. Então, conhecemos aí, tá, nossos tipos de joins. Esses caras são muito utilizados no dia a dia. Em aulas posteriores, a gente vai ver como que a gente encadeia mais de duas tabelas. Então, aqui a gente fez join com apenas duas tabelas, tá? Então, depois a gente vai ver como que a gente coloca mais tabelas aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa nos comentários. Esse é um assunto muito importante, tá? E pratiquem bastante.